Na, na aula de hoje, eu trouxe para vocês o tema de planejamento e reabilitação protética com a integração, né, entre prótese fixa e prótese removível. Então, quando que a gente une num planejamento a prótese fixa com a prótese removível? Eu sempre gosto de enfatizar, né, essa pesquisa do IBGE, que fala exatamente da quantidade ainda de indivíduos, né, brasileiros com perdas dentárias. Então, 16 milhões de brasileiros não apresentam nenhum dente na boca. Então, isso é cerca de 11% da população brasileira. 34 milhões com perda de 13 ou mais dentes. E aí é nesse perfil que a gente enquadra a indicação de próteses faciais removíveis ou implantes também, claro, mas tem ainda alguns pacientes que são impossibilitados para a realização de implantes ou devido à idade avançada ou por motivos, né, socioeconômicos. E a PPR, ela tem uma grande vantagem, porque ela pode restaurar, como diz aqui no artigo, ela pode restaurar só um dente, como também aqueles que ficaram com apenas um dente, né? Claro que isso aqui é um extremo. Geralmente pacientes que ficam com 2, 3 ou em torno de 2 ou 3 dentes, a gente ainda consegue fazer PPR. E aí, quais são as vantagens da prótese facial removível segundo esse artigo e esses autores? Relação custo-benefício, requer pouco desgaste da estrutura dentária, fácil manutenção quando comparada a outros tipos de prótese, solução eficiente para situações mecanicamente difíceis de resolver, menor tempo para sua realização quando comparado com outros tipos de prótese e a sua versatilidade. Sempre a base para a gente conseguir realizar uma boa reabilitação oral é o planejamento. Então, eu tenho que saber exatamente o que é que eu tenho ali na boca do paciente, o que é que eu vou fazer no paciente, planejar adequadamente aquele plano de tratamento. Então, quais são os fatores que determinam para a gente fazer um bom planejamento? A gente saber o custo daquela reabilitação, informar isso para o paciente e ver se ele tem condições de arcar com aquele custo. A escolha do paciente também. Então, tem paciente que tem pavor, por exemplo, de realizar implante, cirurgia, ele só quer prótese. Pacientes com idade muito avançada, a gente também recomenda as próteses faciais removíveis. Pacientes com estado de saúde debilitado, pacientes, por exemplo, com demência, Alzheimer, pacientes com problemas de saúde graves em geral, a gente faz a opção por uma prótese facial removível. Com relação à estética, a gente conversa com o paciente para ver o que é que ele espera do tratamento, explica, né, que as PPRs elas têm grampos metálicos e a gente avalia quantidade e qualidade dos dentes remanescentes e quantidade e qualidade do osso remanescente. Então, a gente faz anamnese, exame clínico e radiográfico e assim a gente determina o plano de tratamento. Todos os pacientes que a gente vai fazer uma prótese, é fundamental a gente solicitar um exame que é a radiografia panorâmica, para a gente ver, avaliar todos os dentes, estrutura óssea, dentes que têm dentes tratados endodonticamente ou não, porque esses dentes são dentes mais friáveis. E aí a gente também pede para aplicar a boca completa, que aí a gente tem realmente uma avaliação
correta da quantidade de osso, né, desse suporte ósseo, de como é que estão os dentes remanescentes desse paciente. E alguns termos que a gente tem que saber para a gente entender melhor as próteses em si. Então, o que é dente pilar? Dente pilar é todo dente que ele vai servir, como já diz, de pilar para aquela prótese. Então, numa prótese fixa, o que é dente pilar? São os dentes pilares que vão receber a carga dessa ponte fixa. No PPR, o que é dente pilar? São os dentes que vão receber os grampos da estrutura metálica da PPR. Então, isso é o que a gente usa, né, o termo de dente pilar. Então, qual a importância de eu entender o que é esse dente pilar? Porque a gente vai fazer uma avaliação desses dentes pilares. Eu vou avaliar anatomia, localização, número, posição desses dentes. Eu vou olhar também a forma do arco, a altura entre uma arcada e outra, que é a altura interoclusal, a qualidade óssea e se existe a necessidade de esplintagem ou tratamento endodôntico em algum dente remanescente. E o outro termo que a gente usa muito é espaço protético. Então, o que é o espaço protético? É o espaço que eu vou colocar a minha prótese. Então, aqui a gente tem o espaço protético. São esses espaços. É o espaço onde os dentes estão ausentes e que será restaurado com a prótese. O que é que eu vou avaliar nesses dentes pilares ou dentes de suporte? E também vou avaliar a extensão da área dêntula. Eu preciso avaliar a proporção coroa-raiz, a configuração da raiz, a área da superfície periodontal e a extensão dessa área desdentada. A proporção coroa-raiz, eu vou avaliar radiograficamente. Então, o ideal é que eu tenha, né, a raiz inserida em osso o dobro do comprimento da coroa. Então, esse aqui é o ideal. Qual é o limite? É quando eu tenho um pouco de perda óssea, mas eu tenho pelo menos metade dessa estrutura de dente inserida em osso. Então, esse aqui é o limite que eu ainda posso usar esse dente como dente pilar. Se na radiografia eu vejo que só 1/3 da raiz está inserida em osso, esse dente ele não vai servir como dente pilar porque ele tem quase nenhuma inserção óssea. E aí a gente vai ter que programar, fazer extração, ver quais são os dentes realmente pilares que vão servir para a prótese. Configuração da raiz. Claro que quanto maior for a área da superfície da raiz, raízes mais divergentes, raízes não tão cônicas, elas vão servir melhor como pilares do que o oposto. Como é que eu vejo a área da superfície periodontal? Existe uma lei, tá, que vocês podem encontrar no livro do Schillenburg, que fala lei de Ante. O que é que ela diz? O total da raiz inserida no osso deve ser igual ou maior do que a área da raiz correspondente ao dente que será reposto. O que é que isso quer dizer? Que o total da área desse dente, por exemplo, desse molar, área de superfície, deve ser igual ou maior ao que vai ser, ao dente que vai ser reposto, digamos, né? Então, essa área de superfície, eu tenho um limite também para trabalhar de acordo com o número de dentes perdidos, tá? Então, ó, repetindo, o total da raiz inserida no osso deve ser igual ou maior do que a área da raiz correspondente ao dente que será reposto. Então, essa área aqui tem que ser maior do que a área de superfície do dente que vai ser reposto. Igual ou maior, tá? Então, eu tenho uma ausência de 2 dentes. Eu ainda posso fazer uma fixa de 4 elementos? Posso. Porque essa área de superfície é, né, que eu vou ter que repor.
ela é igual ao dos dentes pilares. Aqui já é uma situação que a gente já vai ver se vai poder fazer implante. Posso indicar 2 ou 3 implantes e fazer uma prótese sobre implante. Ou se o paciente não preferir ou não tiver condições, a gente pode partir já para uma prótese facial removível. Por quê? Porque a área de superfície dos dentes que vão ser repostos aqui é maior do que a área dos dentes pilares. Essa tabela também está no livro do Schillenburg, só para ressaltar, né? A gente já sabe que os caninos e os molares são os dentes com maior área de superfície periodontal, então são considerados dentes pilares, né? Com a condição melhor, tanto na maxila quanto na mandíbula, tá? Caninos e molares. E o planejamento e a reabilitação protética com a integração de fixa com removível. Então, a gente em prótese fixa, a gente tem coroas metalocerâmicas e coroas de cerâmica pura. Isso a gente já sabe. E na prótese facial removível, a gente tem as convencionais, que são essas com grampo, que tem a estrutura metálica. E a gente tem as coroas com as próteses faciais removíveis com coroas fresadas. Ah, o que é isso, coroa fresada? Digamos que eu vou fazer uma reabilitação com PPR e eu tenho que, num dente pilar, colocar uma coroa. Essa coroa, preferencialmente, eu vou fazer essa coroa fresada. O que é a coroa fresada? Ela vem do laboratório já com esse espaço onde vai vir o braço de oposição e o apoio da estrutura metálica. Então, essa coroa ela já vai vir pronta para receber nesse espaço o grampo, parte do grampo da prótese facial removível. Então, eu posso fazer ela de cerâmica pura, idealmente, por conta da distribuição das cargas, a gente faz ela metalocerâmica fresada, para eu ter exatamente esses apoios, o apoio e esse braço em metal, e assim não fraturar a cerâmica, se fosse uma coroa de cerâmica pura, tá? Então, ó, ela vem, o apoio e é preso na coroa. Aqui são as coroas e, ó, o braço de oposição, ele vem na coroa. A gente também tem as próteses removíveis com attachments. O que são isso, attachments? É um dispositivo mecânico utilizado para retenção e estabilização das próteses dentárias. E são compostos por 2 partes, macho e fêmea. Então, o que acontece? Uma parte, ela fica presa na PPR, como vocês podem ver, e a outra parte fica presa na coroa. E aí, com esses attachments, eu evito, com isso, o aparecimento daqueles grampos que os pacientes tanto reclamam, né? Aquele braço de retenção que vem pro vestibular. Aqui, esse caso que a gente fez. O paciente, a gente fez 6 coroas de canino a canino, tá? Todas unidas, uma ponte fixa de 6 elementos. E aí, aqui, embutido, vem o macho e a fêmea. Então, aqui a PPR, ela é removível. Mas, ó, como esteticamente fica favorável. Não aparece grampo. Aqui é um dos artigos que quem quiser se aprofundar melhor nos tipos de sistemas de encaixe, é um artigo excelente que fala vários tipos de encaixe, quando indicar, qual a sua classificação. Ó, aquela prótese, ela fica presa, tá? O macho e a fêmea fica na prótese e o macho na coroa fresada, ó. E aí só encaixar a PPR aqui. A gente chama isso de retentores intracoronários, tá? Então, esse retentor intracoronário, ele faz o papel daquele grampo
que tem braço de retenção, braço de oposição. Um outro caso também, ó. Então, quando tiver coroas, que a gente possa unir essas coroas e fazer um sistema de retenção intracoronário sem aparecer grampo, é uma boa indicação estética também para o paciente. Outro artigo também que fala de um caso clínico de prótese facial removível com atáchimas. Então, o paciente só tinha 2 dentes pilares, foram feitas a moldagem e a coroa. Nessa coroa, ó, vem o sistema de encaixe. E ela vem fresada, estão percebendo? Então, a PPR, ela vai encaixar exatamente nessa região. E aí, ó, praticamente não aparece tanto grampo. E aí a gente chama de sistema de encaixe. Então, vocês podem utilizar esses sistemas de encaixe, tá? Para as próteses faciais removíveis, e é uma forma, né, de integrar a prótese fixa com a prótese facial removível. Se ficarem com alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. E quem gostou também, né, pode dar um like, que aí eu continuo gravando, né? Vou continuar gravando as aulas aqui no nosso canal. Até a próxima aula.